Olha só, a primeira questão, ela é genérica, há competência. O que a gente vai fazer aqui? A cada proposição, a gente avalia qual é o tema, entende qual é o problema envolvido, a partir da regra, CPC e se tiver alguma lei extravagante, até chegar numa resposta. Então, o nosso objetivo aqui não é encontrar a resposta do gabarito, é entender e compreender a regra envolvida na proposição. Então, olha só. Ele vem aqui na letra A e diz assim, a competência, letra A, territorial diz respeito ao valor e à matéria. Olha só, pelo próprio CPC a gente já pode detonar, né? Então vamos aqui, ó. O Código de Processo Civil, ele trata de competência, de definição de competência entre os artigos 86 e 100, tá? Aí ele estabelece elementos teóricos da competência, né? Ele é tão teórico aqui, o CPC, e é fácil entender porque o CPC ele é teórico. O anteprojeto dele foi redigido talvez pelo maior teórico do processo civil brasileiro no século XX, que foi Alfredo Buzaide, né? Ele é tão teórico que no artigo 86 ele dá conceito de competência, né? Ele vai dizer que competência é o limite para o exercício da jurisdição. Então tem o poder, que é a jurisdição, só que esse poder não pode ser exercido de forma arbitrária. Então o que o processo civil vai fazer? Ele vai escolher a lei, a competência, para limitar o exercício da jurisdição, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma comarca como Manaus, que tem jurisdição para causas que envolvem o interesse estadual, e eu tenho causas cíveis, e eu vou ter diversos juízos cíveis, como é que eu faço para que esses juízos não exerçam a jurisdição de forma arbitrária? Eu vou estabelecer competência. Então, uma forma de limitar o exercício da jurisdição é pela competência. Então, eu vou dividir os juízos cíveis em varas cíveis, né? Então, o CPC vai fazer isso. Aí, olha só. Então, aqui é uma mera questão de conceito. A regra bem importante é a do 87, que é a regra de fixação da competência. Como eu sei que a competência é fixada? Aí olha que interessante. O 87 ele só pode ser compreendido para resolver um problema de questão se ele for estudado conjuntamente com 263. Por quê? Porque olha só, o 87 vai dizer assim, a competência é fixada pela propositura da ação. Tá, como é que a ação é proposta no processo civil? 263. Ou ela é proposta a partir da distribuição, ou ela é proposta a partir do despacho do juiz. Tá, e qual vai ser a minha opção? Pelo tipo de comarca. Se a comarca tiver vários órgãos judiciários, 2 ou mais, pela distribuição. Se ela tiver apenas uma vara única, ela vai ser pelo despacho do juiz, né? Pronto, já compreendi o 87. Então é assim, né? A competência é fixada pela distribuição ou pelo despacho do juiz. Em Manaus, pela distribuição. Em uma comarca de primeira instância na Organização Judiciária do Estado do Amazonas, que normalmente é o inferno, né? Que é a Organização Judiciária do Amazonas é assim, ó. Primeira instância, inferno. Segunda instância intermediária, a esperança. Segunda instância, que é a instância final, aí é o céu, né? Que é Manaus. Então, olha só, de várias comarcas, só uma é o céu, Manaus, né? O resto, mano, é desespero, né? Eu conto que quando o sujeito me ligou em 2008, parabéns, você foi nomeado juiz de direito do Amazonas. Eu falei, muito obrigado. Aí, ó, qual é a minha comarca? Ele falou assim, Boca do Acre ou Envira. Eu falei, tu ainda me dá parabéns? Sai daí, doido. Pois bem, então é isso. Primeiro instância, só uma vara, né? Aí, esse 87, ele vai estabelecer uma outra regra extremamente importante, que é o seguinte. Quando fixada a competência, ela não pode ser modificada. Fixou a competência, seja pela distribuição e despacho, ferrou. Aquele órgão passa a ser o órgão final para processar e julgar a ação. Por que isso acontece? Porque o CPC ele adotou um princípio chamado de perpetuação da competência. Então, fixada a competência, ela não pode ser modificada porque ela se perpetua, tá? E por que isso? É porque eu tenho que estabilizar o processo, né?
que enquanto eu não resolver o problema da competência, eu não posso estabilizar o processo. E eu só posso instruir um processo quando ele estiver estabilizado, né? Agora é óbvio, o CPC é processo civil, e processo civil a gente aprende uma coisa, aprende a regra para entender a exceção, né? Aliás, a gente costuma dizer o seguinte, por que tem regra, né? Deve ser só exceção, porque para toda regra tem uma exceção, né? Pois bem, aí olha só o que acontece, não pode ser modificada, mas aí o que ele diz? Ele diz o seguinte, se ocorrer alteração na competência material ou hierárquica, ou se houver supressão do órgão judiciário, tem que modificar, porque aí é uma situação quase que óbvia. Vamos imaginar, a causa foi distribuída para a primeira vara, um mês depois a primeira vara foi extinta. É claro que vai ter que modificar a competência, vai ficar fazendo lá o quê? Né? Ou quando houver alteração na competência em razão da matéria e da hierarquia. Aí olha que interessante, isso está na parte final do artigo 87. Se eu não souber o que é competência em razão da matéria e em razão da hierarquia, eu já vou ter problema nessa última parte, né? Então, ó, competência em razão da matéria é a matéria jurídica. Tá? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na comarca de Manaus, né? Olha só, na comarca de Manaus não existia vara da Fazenda Pública Municipal até 1993. Novembro de 1993. Claro e evidente, eu não era vivo, né? É porque depois eu entrei na procuradoria e tive que aprender essas coisas, né? Muito bem, ela não existia. Então as ações da prefeitura tramitavam em que vara? Da Fazenda Pública Estadual. Todas as ações contra o município de Manaus iam para a vara da Fazenda Pública Estadual. Muito bem, aí o que acontece? Em novembro de 93 é instalada a primeira vara da Fazenda Pública Municipal. O que aconteceu com os processos que envolviam o município de Manaus e tramitavam na vara da Fazenda Pública Estadual? Tiveram que ser redistribuídos para cá, porque houve uma alteração em razão da competência material. Aí você pergunta, e por que, Franco, o artigo 87 manda alterar a competência? Porque é absoluta. Se fosse relativa, não haveria, mas é absoluta. E peraí, Franco, como é que eu sei que isso aqui é competência absoluta? Porque o CPC estabelece a competência em razão da matéria e a competência em razão da hierarquia são competências classificadas como absoluta, né? Porque a competência em razão da matéria, ela no CPC vai receber esse tratamento, e a competência hierárquica, ela é uma espécie do gênero critério funcional, né? Quando a gente estuda a competência hierárquica, na verdade a gente estuda o critério funcional, que é pela hierarquia, que é pela origem, é pelas funções do juiz, né? Muito bem, então olha só, o que o 87 vai estabelecer? A competência é fixada pela propositura da ação, que é distribuição ou despacho. Fixado não pode ser modificado pelo princípio da perpetuação. No entanto, se houver supressão do órgão judiciário ou modificação da competência em razão da matéria e da hierarquia, pode modificar, porque num caso é uma obviedade, o órgão judiciário foi extinto, e no outro caso é em razão de competência absoluta. Então vejam que esse artigo 87 do CPC é extremamente importante, que estabelece uma regra que alcança diversas situações no processo civil, né? Muito bem, mas aí na questão, ela está falando que a competência territorial é pelo valor, é pela matéria e pelo valor da causa, não é isso? Na letra A, olha só, a competência territorial, que é a chamada competência pelo foro, ela é definida do artigo 94 ao artigo 100 do CPC, é a maior competência que nós temos, né? Então olha que interessante, se eu conhecer o CPC, eu já escapo dessa proposição. E por quê? Só por conhecer o CPC. Olha só como é que o CPC é na parte de competência. Vai do artigo 86 ao artigo 100, né? Aí olha só, artigo 86 é conceito, artigo 87 é a regra geral de fixação, aí do artigo 80 ao artigo 90, isso aqui é competência internacional. Tá? Aí vamos lá, a gente vai ter o 91 e 92, que é competência pela matéria e pelo valor da causa.
Aí vai ter o 93, que é competência funcional, e aí eu vou ter do 94 ao 100, que é a competência territorial. Olha só conhecendo essa estrutura, letra A, competência territorial é a competência pela matéria e valor da causa? Não, porque nem no capítulo dela está. A competência pela matéria e valor da causa está aqui, ó. A competência territorial está aqui. Só por visualizar o CPC, eu já escapo da letra A. Mas digamos que eu não tenho essa visualização do CPC. Vamos tentar escapar de outra forma? Olha só, a competência territorial no CPC, ela é definida a partir, galera, de duas regras, uma geral e uma especial. A regra do foro geral e a regra do foro especial. A regra do foro geral é do 94 e a do especial são as regras do 95 ao 100. Funciona mais ou menos o seguinte: eu tenho uma regra geral. Toda vez que for a situação da regra geral, eu aplico a regra geral. Quando não for a situação da regra geral, eu vou aplicar a regra especial. Então, o que acontece aqui, ó? Qual é a regra geral? A regra geral para a seguinte situação: as ações de direito pessoal e ações de direito real sobre bens móveis é a regra geral. Então, toda vez que eu estiver diante dessa situação, eu vou aplicar a regra geral, que é o quê? Foro de domicílio do réu. Né? Então, se eu estou diante de uma ação que é de direito pessoal e de direito real sobre bem imóvel, eu aplico a regra geral, que é competência no foro, no lugar em que o réu tem domicílio. Certo? Se não for essa regra, é uma das regras especiais. Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, bem